Com os nossos ouvintes que estão acompanhando aí, nós vamos fazer uma breve meditação, fazer com a palavra de Deus, e nós vamos fazer uma leitura que é bastante conhecida no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos, depois estaremos orando. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso de número 9. Diz o seguinte a palavra de Deus: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado pela leitura da tua santa palavra, ó Pai. Te pedimos agora, Pai, pela explanação da mesma, que todos os nossos ouvintes, irmãos que estão acompanhando via internet, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo possam estar com o coração aberto, que a minha boca seja a tua boca, ó Pai, e que esses corações estejam sensíveis ao ouvir da tua palavra, e qualquer lacuna que haja seja preenchido pela mesma, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Em toda a história da palavra de Deus, nós temos vários exemplos de mães que poderíamos utilizar, e hoje, finalzinho da tarde, eu meditando na palavra de Deus, me veio a história de Ana, não é? Que quem é cristão e quem faz assiduamente leitura da palavra de Deus, evidentemente já ouviu uma mensagem, eu fiz essa leitura e tenho conhecimento da história de Ana. Porém, tem alguns pontos que eu gostaria de tecer com os amados nesta noite. Primeiro ponto que devemos entender, queridos irmãos, é que precisamos fazer uma diferenciação enorme entre genitora e mãe. Isso é a minha concepção, viu, Jorge? Porque posso falar por conhecimento de causa. A minha mãe teve 10 filhos, 10 filhos, ela gerou no seu ventre 10 filhos, porém, além desses 10, ela adotou 3. Então, o último filho que ela adotou, ela já tinha 75 anos de idade quando adotou uma criança com 2 dias de nascido. Então, ela sabia fazer essa diferenciação e sabia o que era gerar um filho no coração, né? Então, nem sempre uma genitora é uma mãe. É bom que isso fique bem claro, que mãe realmente é aquela que se desprende, é aquela que ama. E nós temos nessa história de Ana e na antiga aliança, antes que alguém faça, que eu tenho um irmão que combate, que faz contestações, é cético quanto a algumas coisas e fala sobre a quantidade de mulheres que alguns homens se permitia na antiga aliança. E nessa história nós temos o caso de Eucana, que era o esposo de Ana, que tinha Ana e tinha também Penina como esposas. E a palavra de Deus diz que Penina, a sua madre, era livre, ela sempre tinha filhos. Porém, Ana, não é, tinha a sua madre fechada, tinha o problema da esterilidade e não podia ter filhos. E isso tinha uma dor muito grande no coração de Ana. E era comum naquela época, na antiga aliança, eles só se reuniam uma vez por ano, quando desciam até o templo. E aí nós, nessa parte da leitura em que fizemos, podemos ser bem claro e objetivo, mostrando que Ana fez um pedido a Deus. E parece até algo meio que paradoxo, não é? Você pedir algo e dizer que esse algo, se viesse, esse presente seria devolvido, não é? Então isso a olhos humanos não é tão natural, não é tão fácil de entender algo que você tanto almejava. Mas aí nós podemos ver alguns pontos, e eu gostaria de tecer esses pontos, começando pelos pontos
que eu diria que eram inimigos da vida de Ana, querido ouvinte. E às vezes você também pode estar passando por alguma situação e dizer: eu peço tanto a Deus, mas isso aqui parece que é algo que é constante na minha vida, é como se fosse inimigo. Então, o primeiro ponto que eu vejo como inimigo de Ana era a esterilidade. E em várias famílias, né, a gente pode ver caso de Raquel, pode ver o caso da esposa do nosso pai na fé, de Sara, também passou por essa situação. E os planos de Deus, né, são coisas que a gente não pode estar discutindo, né? E Ana tinha essa mesma situação. Então, o primeiro inimigo que Ana tinha era essa esterilidade. Então, para uma sociedade que naquele tempo, né, a família, a quantidade de filhos que nasciam numa família, isso era louvável. E ela não podia ter filhos, então tinha como inimigo essa parte da esterilidade. Porém, a gente precisa entender que o seu esposo, vale salientar, a amava. Seu esposo amava Ana, não desdenhava dela, ao contrário, evidentemente, que a parte aqui na palavra de Deus chama, no verso 6, chama de rival, né? Sua rival Penina. Então, o esposo a amava, mas ela tinha essa esterilidade como inimigo. E a gente pode ver um segundo ponto, a humilhação, não é? Ana era humilhada por essa rival. Então, você veja, já temos 2 pontos aí. Um terceiro ponto era a tristeza. Olha, ela era estéril, a sua rival a humilhava, em contrapartida, evidentemente, ela ia ser acometida da tristeza, porque não era fácil. Já pensou ela olhando para aqueles filhos, né, do seu marido com Penina, e ela sem poder dar filho. Então, isso batia uma tristeza muito grande. E vale salientar que ela era uma mulher de fé, uma mulher que temia a Deus, e ela podia, nos dias de hoje, digamos, a doença do século, tomar conta dela, que era a depressão, em virtude de ser estéril, em virtude de estar sendo humilhada, em virtude de estar passando por esse momento de tristeza. Então ela podia entregar os pontos, entrar em parafuso, não é? Mas nós vamos ver que lá depois as virtudes dela. E ainda temos como inimigos de Ana, que eu considero, a amargura de alma. A palavra de Deus diz que ela estava com a sua alma amargurada. Veja que não é fácil. E um outro ponto, Ana estava também atribulada de espírito. Um outro ponto, ansiedade, porque ela queria tanto. Então a ansiedade também tomava conta de Ana, e a ansiedade entrava como um inimigo da vida dela. Às vezes nós ficamos ansiosos por coisas pequenas até. Quem nunca ficou ansioso porque estava na rodoviária e o ônibus atrasou? Estava no aeroporto para viajar e 2 horas de atraso, então você fica nervoso, fica ansioso demais. Então Ana andava ansiosa. E por último eu vejo como inimigo a aflição. Então, em cima de tudo isso, né, vem a aflição. Então ela ficou aflita. Porém, Ana não colocou corda no pescoço, Ana não deu cabo da sua vida, e precisamos, Jorge e queridos ouvintes, salientar que era uma vez por ano que tinha a oportunidade de entrar na casa de Deus, de ir junto com aqueles irmãos, fazer aquela peregrinação, aquela caminhada, não é? E ela aguardou esse dia com ansiedade. Ana aguardou com ansiedade, mas que a gente diria uma ansiedade que traria benefício para a sua vida. Então, antes de entrarmos nas virtudes de Ana, gostaria que os nossos ouvintes pudessem ficar atentos a essas situações, que a gente poderia até citar outras, mas talvez você, meu querido, minha querida, possa estar inserido em uma dessas situações, ou hoje, como a gente vê muito acontecendo, pessoal que se endividaram por conta do cartão de crédito e N outras coisas. O filho que se envolveu onde não deveria se envolver, o filho que não quer estudar, o marido que não trata a sua esposa bem, nem tampouco a sua família. Então, realmente tem N coisas, não é, que às vezes nos assola e chega até a nossa tenda essas situações. Porém, nós devemos, como Ana, não desistir. Não desistir, em nome de Jesus Cristo. O tempo é de Deus, é o chamado Kairós de Deus. Deixe o tempo de Deus acontecer na sua vida, meu querido, minha querida. Nós temos aqui uma mãe exemplar, não é?
Como, pastor, se ela nem filho tinha? Mas vamos para as virtudes de Ana, onde a gente pode, em nome de Jesus Cristo, tirar algo de lição para as nossas vidas. Ana tinha uma grande sinceridade e transparência. Nós precisamos, nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, sermos pessoas que ousem, né, e sejam sinceros nas suas atividades, em tudo que você venha fazer, e tenha total transparência. E isso acontecia na vida de Ana. E nós podemos ver um segundo ponto de virtude, que era uma mulher de fé inabalável. Ana tinha uma fé inabalável. Eu até diria assim, Abraão ficou conhecido como o nosso pai na fé, Ana seria a mãe na fé, né? Esse é um grifo do pastor Enilson, né? Ana seria a nossa mãe na fé, porque ela teve convicção, ela sabia em quem estava crendo, não é? E nós sabemos, como temos conhecimento e sabemos da história, nós vemos que o próprio sacerdote não deu crédito àquela oração de Ana, ao ponto de achar que ela estava embriagada. Você, minha irmã que está aí nos ouvindo, meu irmão, se você está fazendo as suas coisas com devoção para Deus, não dê ouvidos ao que o amigo do trabalho, ao que aquele familiar que é do contra está dizendo, não dê ouvidos, em nome de Jesus Cristo. Você já tem seus problemas, suas peculiaridades, né, suas particularidades que você está passando, então não dê ouvido a isso. Vamos dar ouvido à voz de Deus. Então você continue sendo inabalável, coloque a sua fé em prática, tenha convicção. O apóstolo Paulo chegou a esse estágio em que ele disse: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso chama-se o quê? Convicção, isso se chama fé inabalável, porque como diz um palavreado aqui no nosso Nordeste, pode o sangue dar na canela. Então você não deixe a sua fé ser abalada. E um terceiro ponto que eu vejo como virtude na vida de Ana é perseverança. Em que ela tinha perseverança, pastor? Na oração. Ela tinha perseverança na esperança de chegar aquele dia de ir até o templo. Esperou aquele tempo certo. E o que é que nós estamos esperando hoje, pastor Enilson? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Eu faço aqui, abro um parênteses grande, escutei recente de uma irmã e tive que advertir, às vezes não gosta. Hoje o povo tem uma dificuldade de aceitar a exortação de um pastor, a orientação, dizendo que estava esperando a glória da segunda casa. Esse, minha irmã, essa glória da segunda casa já chegou, que foi Jesus Cristo, ele já veio. Nós já estamos agora esperando agora só a sua vinda para fechar com chave de ouro, porque Jesus Cristo já veio, retornou aos céus, teve a sua ascensão, retornou aos céus, e nós agora estamos o quê? Esperando. Então nós já somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. Nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo veio, a palavra de Deus foi cumprida, e essa mesma palavra diz que ele voltará. Então a nossa esperança, a nossa fé tem que estar agora nessa segunda vinda de Jesus Cristo. Então precisamos ter essa prática e ficar realmente esperançoso de que Jesus Cristo vai voltar. Então vamos perseverar na nossa oração, vamos perseverar indo ao templo, perseverar com a família, perseverar na fé. Isso vai nos trazer benefícios para a nossa vida. E a gente pode ver ainda uma das virtudes de Ana era a abnegação e a doação. Era uma mulher abnegada, era uma mulher que se doava. Então ela certamente, tenho certeza disso, que ela não destratava dos filhos de Penina, ela não destratava da própria Penina. Então era uma mulher abnegada, era uma mulher que também se doava e fazia, mesmo com essa situação, ela não deixava de cumprir os seus deveres de esposa, deveres de uma dona de casa. E aí a gente pode ver que Ana se torna, queridos irmãos e ouvintes, uma mãe exemplar. Primeiro porque ela cumpre a sua promessa que ela fez a Deus. Será que qualquer uma outra no lugar de Ana, depois que levou o filho para casa, depois que teve o seu filho, amamentou aquele filho, começou a ter carinho por aquele filho, aquilo que ela
tanto queria, que ela tanto esperava, que ela tanto almejava. E agora esse menino chegou, estava nas mãos dela. Será que nós não pensaríamos duas vezes? Não é? Será que não iríamos retroagir? Mas Ana foi um exemplo. Ana foi um exemplo. E no tempo certo, ela levou o menino, não é? Ela devolveu o menino. E a gente pode ver, e o que eu acho mais interessante, em uma das virtudes de Ana, que foi uma mulher influenciadora. Uma mulher em que influenciou gerações e até hoje ela influencia. Daí a necessidade de pedirmos mais subsídios ao Espírito Santo, pedirmos força a Ele, para que possamos ver exemplos, né, como Ana, como eu disse, essa mãe na fé, e praticarmos isso, né, porque Deus nos vê, Deus cuida de cada um de nós. E, Jorge Alberto, para finalizarmos, o interessante, eu chamaria a matemática de Deus, a matemática divina de Deus. Então, em cima dessas situações, dessas partes problemáticas de que Ana passou, não é? Aí veio as virtudes dela, que se sobrepôs a essas situações, a esses problemas, não é? E aí a sua fé e a sua devoção a Deus. O que é que Deus faz em contrapartida? Deus a abençoa de uma maneira excepcional. Lá no capítulo 2, o nosso ouvinte pode ver, no verso de número 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, a matemática de Deus foi que -1, né, que ela doou, ficou sem nenhum, -1 foi igual a 5. Então, Ana teve mais 5 filhos, diz a palavra de Deus, verso 21, mais 3 filhos e 2 filhas, ou seja, no total a sua madre, não, ela teve 6 filhos, e Samuel crescia diante do Senhor. Então, a fidelidade de Ana trouxe isso, a devolução desse presente lá na casa de Deus, como sabemos da história. A lacuna não foi preenchida apenas com 1, mas foi preenchida por 5. Então, a matemática de Deus é inexplicável. Eu costumo dizer que as coisas do homem, o homem se rege pelo natural, mas as coisas de Deus é no sobrenatural. Então, o sobrenatural de Deus é diferenciado. Então, gostaria que ficasse aí guardado nos vossos corações. Parcela dessa breve meditação sobre a vida de Ana, da situação em que Ana se encontrava, da situação em que Ana passou e de como a vida de Ana foi transformada através da sua fé, através das suas virtudes, através da devoção que ela teve para com Deus e a fidelidade de Ana na devolução. Muitas das vezes a gente fazemos as nossas petições a Deus, Deus tem nos abençoado de maneira extraordinária, e quando é para fazermos para o próximo, quando é para fazermos o lado da filantropia ou dentro da nossa própria igreja, nos domésticos na fé, nós estamos fugindo dessa responsabilidade. Então precisamos compreender que a matemática de Deus é diferente. E Ana foi uma mulher abençoada, tornou-se uma mãe abençoadora, uma mãe exemplar, no meu ponto de vista. Então, que as mães, em nome de Jesus Cristo, né, continuem cuidando dos seus filhos, da sua família, tenha fé, não desista, em nome de Jesus Cristo. Então, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus e que a gente possa refletir, como eu disse no início, que a mãe é aquela que gera os seus filhos no coração. A que gera no ventre e no coração é mais do que uma abençoada. E finalizando, Jorge Alberto e queridos ouvintes, na minha concepção, né, o único amor, né, o amor que viria na minha concepção em segundo lugar seria o amor de mãe. Só perde para o amor de Deus, o amor ágape, o amor diferenciado que Deus deu ao seu filho para morrer em nosso lugar. Mas eu tenho certeza que toda mãe, né, deixaria de se alimentar para alimentar o seu filho. Então, o amor de mãe realmente é extraordinário. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.